Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos entrar novamente em nossa máquina do tempo e visitar um tempo muito distante. A Terra e a vida na Terra foram drasticamente transformadas muitas vezes. Houveram muitas épocas geológicas diferentes na Terra, e às vezes a Terra mudou sua aparência tão drasticamente que é difícil imaginar como era sua forma original. Estão preparados? Então, vamos lá! A Terra recém-nascida. Nossa primeira parada será a Terra de 4,5 bilhões de anos atrás. Esse é o período logo após a Terra ter sido finalmente formada. Essa é a primeira era geológica, conhecida como período Adiano. A primeira coisa que podemos perceber é que o jovem Sol era fraco e que a Lua estava completamente ausente. A Lua ainda não havia sido formada. Podemos observar incontáveis pequenas estrelas movendo-se no céu escuro em um cenário de constelações diferentes de tudo que estamos acostumados a ver. São cometas, asteroides e protoplanetas que preenchiam todo o sistema solar jovem. O sistema solar era um lugar mais caótico do que é agora. O céu era ocasionalmente riscado por meteoritos com caudas em chamas. Não era muito aconselhável pousar na Terra nesse período. Em primeiro lugar, deixe-nos lembrá-los por um momento que temos um longo caminho a percorrer antes de termos uma atmosfera adequada para respirar. Além disso, a crosta de nosso planeta ainda não estava formada, porque uma parte significativa dela era composta por oceanos magma. A temperatura da Terra era de cerca de 230 graus Celsius e a camada atmosférica consistia de dióxido de carbono, que era mais densa do que é atualmente. No entanto, as primeiras poças de água na Terra podem já ter se formado nesse momento. Devido à alta pressão atmosférica, a água não evaporava e permanecia líquida. Em geral, sabemos muito pouco sobre os primeiros capítulos da história da Terra. Nós nem sabemos quando e onde a água apareceu. Há muitas hipóteses sobre isso. Por exemplo, muitos pesquisadores acreditam que a água foi transportada por cometas voando da nuvem de Oort, enquanto outros acreditam que estava contida desde o início no material original da Terra. Sob a Lua gigante. Nossa próxima parada é o início do período Arquiano, cerca de 4 bilhões de anos atrás. A coisa que mais diferencia esse período para o Adiano nos saúda do céu, logo acima. A Lua. Enorme, avermelhada e brilha muito intensamente. Você nunca viu uma Lua assim. A Lua apareceu no período Adiano após a catástrofe mais horrível da história da Terra. Terra e Theia, um corpo celestial do tamanho de Marte, colidiram. Esse tremendo impacto jogou parte da matéria da Terra para fora do espaço. Foi a partir desse mesmo material que a Lua foi formada. Você descobrirá que a Terra no início do período Arquiano ainda era um ambiente extremamente duro para os seres vivos. A crosta estava apenas começando a se formar e era muito fina. Asteroides e cometas estavam constantemente caindo do espaço para a Terra, às vezes perfurando a crosta. Vastas partes da superfície do planeta ainda estavam cheias de lagos de magma. A Lua estava muito mais próxima da Terra do que agora. A Lua orbitava a Terra em um período de cerca de 6 horas, o que era aproximadamente a duração de um dia terrestre. Em outras palavras, a Lua ficava sempre acima do mesmo ponto da Terra. A força gravitacional da Lua, por outro lado, se estendeu sobre toda a Terra. A Lua agitou o interior da Terra, provocando erupções vulcânicas, e a influência da Lua causou grandes ondas de maré que varriam a Terra 2 vezes em um dia curto. No entanto, é neste momento, sob essas duras condições, que a vida parece ter nascido na Terra. O exato momento ainda não é conhecido, mas está ficando cada vez mais antecipado a cada novo estudo. Hoje, os pesquisadores acreditam que as primeiras células vivas podem já ter existido há 4,1 bilhões de anos, na divisa entre o Adiano e o Arquiano. Deserto e mar. Há 3 bilhões de anos, a Terra estava no período Mesoarquiano.
A maior parte da Terra era coberta por mares rasos e quentinhos, como se fossem águas termais para nós hoje, com pequenas ilhas vulcânicas surgindo aqui e ali. No fundo do mar, formas de vida primitivas descansavam livremente, como espessas películas de mofo e lodo esverdeado. Esse é um ecossistema complexo dos chamados tapetes bacterianos, onde se reúnem muitos tipos diferentes de bactérias. Os tapetes eram cada um sistema fechado, suficientemente estável. Os habitantes dos tapetes produziam tanto material quanto consumiam. A paisagem terrestre era sombria. Não havia vegetação, ou seja, não havia solo. Quando aterrissamos no meio do continente de Valbara, a maior massa terrestre da época e o primeiro continente conhecido pelos pesquisadores, tudo o que você pode ver é uma paisagem de rochas e pedras nuas que se estendem até o horizonte. Tempestades furiosas na atmosfera atormentam esse deserto de rochas e pedras. Por ali, ultrapassam ondas de maré monstruosas que chegam a 300 metros de altura. A Lua, que ainda estava muito próxima da Terra, estava afetando o nosso planeta de tal forma. O continente de Valbara, uma fatia desolada de terra do tamanho da ilha de Madagascar, estava em grande parte escondida sob a água 2 vezes por dia. Mas germinou e outras terras começaram a se formar ao seu redor. Exatamente há 3 bilhões de anos, os movimentos das placas começaram a provocar movimentos tectônicos que continuaram até os dias de hoje. Esse mecanismo levou ao aumento da atividade vulcânica e ao crescimento da crosta continental. Ao longo dos próximos 100 milhões de anos, a massa terrestre aumentou muitas vezes. Congelamento global. Terra bola de neve. Há cerca de 2,5 bilhões de anos ocorreu o chamado Grande Evento de Oxidação. Isso está ligado ao surgimento dos primeiros organismos capazes de fotossintetizar usando o mesmo método de absorção de dióxido de carbono e liberação de oxigênio de hoje. Os organismos que começaram a fotossíntese dessa forma mais eficiente em termos energéticos tinham uma vantagem esmagadora sobre outros, e o seu número aumentou drasticamente. Como resultado, a atmosfera da Terra mudou. O surgimento do oxigênio. Havia muito menos oxigênio do que há agora. Portanto, os organismos aeróbicos de hoje, sejam humanos ou algas marinhas, sufocariam até a morte nessas condições. No entanto, era necessário que os organismos anaeróbicos morressem à medida que o oxigênio se tornava venenoso, e inversamente, que os primeiros organismos aeróbicos se tornassem dominantes. O início do grande evento de oxidação coincidiu aproximadamente com o início da nova cronologia, a Era Proterozoica. Isso também causou grandes mudanças no clima. Até então, o gás metano, que estava presente em grandes quantidades na atmosfera e produzia um efeito estufa, tinha aquecido o planeta. Sob novas condições, porém, o metano foi oxidado em água e dióxido de carbono. Com a perda do cobertor de metano, a Terra congelou. Isso marcou o início da Era do Gelo Uraniano, que durou mais de 300 milhões de anos. Se você visitasse a Terra durante esse período, você teria visto uma paisagem de infinita natureza selvagem congelada. Alguns pesquisadores apoiam a teoria do congelamento global. A ideia é que naquela época o gelo da Antártida e do Ártico estava conectado no Equador e a Terra estava coberta com uma espessa camada de gelo. Por outro lado, alguns pesquisadores acreditam que em alguns lugares não existiam geleiras. No entanto, não há dúvida de que a idade do gelo uraniana foi suficientemente grande e durou o suficiente para ser um verdadeiro desastre. Também não temos ideia do que está relacionado com o fim dessa era glacial. Talvez tenha tido algo a ver com o aumento da atividade solar. De qualquer forma, a vida não cessou, mesmo sob gelo. Cerca de 2,1 bilhões de anos atrás, no final do período glacial uraniano, ou pouco depois do seu fim, apareceram os primeiros organismos multicelulares. A chamada biota francevilense, o organismo multicelular do Gabão, era uma criatura circular ou oval suficientemente grande de até 17 centímetros de diâmetro, aparentemente que vivia no fundo do mar. Infelizmente, essa criatura morreu sem deixar descendência,
mas pelo menos a grande mãe natureza parece ter definido uma direção. Os organismos multicelulares que se seguiram já se encontravam em uma forma melhorada. Perto da explosão da vida. Nossa última parada é há 1 bilhão de anos, na fronteira entre o último esteniano do Proterozoico médio e o primeiro toniano do Neoproterozoico. Seguiu-se o tedioso bilhão de anos. Os pesquisadores assim chamaram um período entre 1,8 bilhões e 700 milhões de anos atrás, quando a Terra parecia se cansar de mudanças constantes. A composição química da atmosfera e dos oceanos permaneceu em grande parte inalterada durante o tedioso bilhão de anos. Existia apenas um pouco de oxigênio no ar. A taxa de evolução biológica desacelerou significativamente. Não ocorreram grandes movimentos tectônicos durante esse período. Durante a primeira metade do tedioso bilhão de anos, o continente colombiano existiu, mas acabou por se fragmentar lentamente. Antes de nossa visita, os fragmentos continentais se fundiram para formar outro continente, a Rodinia. 2 supercontinentes em 1 bilhão de anos é um número muito pequeno. Para comparação, nos últimos 600 milhões de anos, houveram 5 supercontinentes. Se você estivesse na costa do continente Rodinia, você poderia ver um mar turquesa escuro. As ondas quebravam na costa. A cor do mar é devido a cianobactérias anaeróbias, que produziam sulfeto de hidrogênio. Havia pouco oxigênio na água do mar, com exceção de uma fina camada perto da superfície onde os micro-organismos aeróbicos estavam crescendo. A terra permaneceu um terreno baldio, mas nas rochas próximas à costa, aqueles já conhecidos tapetes bacterianos eram visíveis. Além disso, as plantas de líquens já estavam crescendo. Estes foram os primeiros habitantes da Terra. Ao mesmo tempo, apareceram alguns eucariotas que se reproduziam sexualmente, o que seria algo muito vantajoso no futuro. Daí em diante, temos cerca de 300 milhões de anos até o final do tedioso bilhão de anos. Então, uma série de cataclismas pôs fim a esse período, com a Terra congelando e as camadas de gelo polar se reunindo nos polos. Após o fim da Era do Gelo, o período cambriano veio com uma explosão que trouxe uma diversidade surpreendentemente rica de organismos multicelulares complexos. Mas isso, como sabemos, é uma outra longa história. O planeta há centenas de milhões de anos atrás. A máquina do tempo que irá nos levar para um passado muito distante já está pronta para decolar. Coloquem suas máscaras de oxigênio. No Devoniano, a atmosfera do planeta é muito diferente daquela que estamos acostumados. Enquanto que, por um lado, a concentração de oxigênio era baixa, com cerca de 16 a 17%, o dióxido de carbono estava por volta dos 6%, muito mais alta do que hoje em dia. Seria extremamente perigoso para uma pessoa moderna respirar nesse ambiente. Vocês estão prontos? Então, vamos começar. O Devoniano durou aproximadamente de 419 milhões de anos a 358 milhões de anos atrás. Antes dele tínhamos o Siluriano e depois dele seguiu-se o Carbonífero. Nessa era ainda não vão aparecer animais pré-históricos como os dinossauros ou outros seres muito conhecidos. Mas não se preocupem, garantimos que vocês não vão ficar entediados. Vamos começar bem longe, pela visão do espaço. Olhem através das janelas de nossa nave. Essa esfera girando abaixo, toda colorida de amarelo, azul e verde, é a nossa estrela-mãe, o planeta Terra. Perceberam que não há geleiras brancas? No Devoniano, o clima era tropical em praticamente qualquer lugar da superfície terrestre. Mesmo nos polos ou ao longo da linha do Equador, a temperatura média anual media entre 20 a 30 graus Celsius. Pelo menos não havia perigo de morrer congelado, não é? Mas antes de irmos para a superfície terrestre, vamos dar uma volta no planeta e observá-lo melhor. Vocês conseguem ver um gigante continente ocupando quase todo o hemisfério sul? Esse é o supercontinente Gondwana. Esse supercontinente foi formado durante o Ediacarano e o Cambriano, há cerca de 550 milhões de anos atrás.
O continente um pouco menor ao longo da linha do Equador é o supercontinente Euramérica, e é formado pelos continentes Laurência e Báltica. As pequenas terras flutuando ao lado são os continentes Sibéria, Cazaquistânia e China. Milhões de anos depois, no início do período carbonífero, esses continentes começaram a se deslocar e se juntaram em um único local. E, finalmente, rodeado pelo gigante Oceano Pantalassa, se formou o supercontinente Pangeia. Mas não vamos nos apressar tanto assim. Vamos devagar. O Reino dos Mares. Apertem seus cintos, vamos começar o pouso. Vamos deixar o ambiente terrestre para depois e começar pelo mar. E o melhor local para isso é provavelmente o mar raso e quente localizado na costa do continente Euramérica, logo abaixo da linha do Equador. Mas é estritamente proibido alimentar os animais aqui, hein? Já que eles ainda não são capazes de digerir os alimentos modernos. Vamos descer até o fundo do mar. Vejam, uma maravilhosa floresta de corais se estende. Somente uma quantidade de corais muito menor do que essa ainda existem em nosso tempo. Já esses galhos não são de uma árvore que nasceu dentro do mar. São, na verdade, um ser classificado como ederelídeos. Ou seja, vocês podem não acreditar, mas esses seres não são plantas, e sim animais. Semelhante às poríferas, esse ser vivia em colônias. Mas já no Carbonífero foram completamente extintos. Esse é um arrecife muito parecido com o recife de corais. Os recifes do Devoniano não eram formados por corais, mas sim de cianobactérias ou de estromatoporoides, cuja origem são as poríferas. O grande esforço pela sobrevivência desses seres durou por cerca de milhões de anos. Vejam, uma criatura gigante está se arrastando na frente do recife. Esse monstro de 2,5 metros de comprimento é um dos maiores destaques entre os artrópodes do Devoniano, o gigante escorpião marinho Jaekelopéterus renaniae. Essa criatura é um parente distante do Pterágotus, um outro monstro muito temido pelos trilobitas e peixes primitivos no Siluriano. Falando em peixes, vocês notaram a quantidade numerosa deles? Mas isso não é nenhum mistério. O Devoniano também é chamado de a Era dos Peixes. Os peixes primitivos que apareceram no Cambriano e que não possuíam mandíbulas ainda eram a grande maioria, mas já começavam a aparecer os primeiros sinais de uma mudança para peixes com mandíbulas e mais evoluídos. Esse ser, que se parece com uma enguia bizarra, é um peixe sem mandíbula chamado Pituriaspida. Entre os ostracodermos que prosperaram no Ordoviciano, ele foi uma das espécies que sobreviveu por mais tempo. Esse peixe de 2 metros de comprimento é o parente distante dos tubarões modernos, o Cladocelache. No Devoniano existiam muitos peixes gigantes que fariam qualquer pescador feliz. Um exemplo é aquele gigante, nadando elegantemente lá no fundo. Esse peixe é da ordem dos rízodos e chega a medir mais de 7 metros. Olha, ali também podemos ver um Dunkleosteus. Espere um pouco, parece que ele está vindo para cá. O Dunkleosteus é um placodermo, uma espécie de peixe que já foi chamado também de ostracodermos. No Devoniano, eles eram verdadeiros reis dos mares. Quem teria coragem de enfrentar um gigante envolto em uma armadura com 6 metros de comprimento e com cerca de 1 tonelada de peso? Provavelmente nem mesmo um humano, né? Bom, isso quer dizer que é melhor a gente ir se retirando. Se por acidente formos engolidos por um Dunkleosteus, os cientistas da posteridade irão ficar extremamente confusos, sem entender por que há vestígios de alguns Homo sapiens modernos no Devoniano. Então, vamos nos despedir dos caçadores dos mares e vamos observar o solo e as florestas mais antigas do planeta. Floresta de Pteridófitas. Ufa! Parece que nós conseguimos escapar. Nem o Dunkleosteus pode nos seguir até aqui. No início do Devoniano, o solo terrestre estava completamente desolado. Mas aos poucos, a vida foi cobrindo todo o planeta. Acredita-se que a primeira floresta surgiu ao norte do continente Euramérica. Mas ela estava mais para um imenso pântano tropical do que para uma floresta. Mas ainda assim, com o passar do tempo, as plantas foram se reproduzindo com grande rapidez, dando origem às diversas novas espécies.
Esse fenômeno é conhecido como explosão devoniana, fazendo uma analogia à explosão cambriana. Fiquem à vontade para sair e explorar a floresta, mas tomem muito cuidado. Vocês percebem que essa planta não possui flores ou frutos? As angiospermas que nós estamos familiarizados só vão surgir há muito tempo depois. O que vocês estão vendo são, na maioria, pteridófitas, cavalinhas e licopódios. Essas plantas se reproduzem principalmente por esporos, e por isso há uma grande quantidade deles no ar. Enquanto isso, pequenos insetos e outros artrópodes se rastejam e voam para lá e para cá entre as plantas. A aparência deles não muda muito dos insetos atuais. Miriápodes gigantes com 2 metros de comprimento, como a artopleura, só surgiriam no Carbonífero. Então, não há razão para temer. A propósito, onde foram os animais superiores? Não é possível que eles não existissem, não é? Mas como vocês podem ver, aparentemente existiam pouquíssimos. Aqui nessa floresta não existem pássaros cantando ou lobos uivando. Ainda é muito cedo para isso. Uma vez que nem os répteis existem, você também não vai se deparar com uma cobra passando entre seus pés. Para começar, a repentina reprodução e evolução dessas plantas está relacionada com o fato de não haver nenhum grande animal que se alimentasse delas. Diferente do mundo do mar, no ambiente terrestre do Devoniano quase não haviam inimigos naturais. Mas ainda assim, temos algumas histórias interessantes do mundo animal para te apresentar. Vamos nos aproximar daquele rio que desce direto para o mar. Vocês conseguem ver um estranho ser de 1,5 metro batendo suas pequenas patas na parte mais rasa do rio? Esse é o Ictiostega, uma das espécies mais antigas de anfíbios. E provavelmente o primeiro cordado a realizar a façanha de avançar para o ambiente terrestre. Mas sua ligação com o ambiente aquático ainda era forte, sendo muito mais dependente da água do que um sapo atual. Seus membros praticamente não serviam para nada em ambiente terrestre, servindo principalmente como nadadeiras dentro da água. Mas mesmo assim, além de guelras, eles já possuíam pulmões. Os descendentes mais distantes do Ictiostega finalmente iriam cortar completamente suas ligações com o mar que lhes deu a luz e avançariam de vez para o ambiente terrestre. Mas esse já é um outro assunto. E assim termina a nossa viagem para o Devoniano. Então, vamos voltar para a era atual. Dessa vez, visitaremos o Carbonífero. Nesse período, o planeta se transformou em um imenso pântano, onde caminhavam gigantescos anfíbios e insetos. Uma era de carvão e oxigênio. O Carbonífero foi o penúltimo período geológico de uma era chamada Paleozoico. Teve início há 359 milhões de anos atrás e durou cerca de 60 milhões de anos. Os cientistas também chamam esse período de a Era dos Anfíbios, e vocês logo entenderão por quê. Os cientistas ainda não conseguiram determinar o exato período que os seres vivos avançaram para o solo. Mas a única coisa certa é que a primeira floresta da história apareceu durante o período anterior ao Carbonífero, no Devoniano. Essa floresta era formada por plantas primitivas como a Archaeopteris. E acredita-se que foi no mesmo período que apareceram os primeiros insetos e outros artrópodes que já viviam completamente em ambiente terrestre. As plantas do Devoniano ainda eram muito primitivas, com raízes fracas e não possuíam flores ou frutos. Somente após muito tempo vieram aparecer as angiospermas. Para um animal herbívoro de hoje em dia, essas plantas seriam totalmente vulneráveis e desprotegidas. Mas por sorte, naquela época ainda não existiam tantos animais herbívoros e ainda que existissem, ainda eram muito primitivos. Sem ameaças, as plantas puderam espalhar seus esporos pelos ventos e assim cobriram toda a Terra sem grande dificuldade. E então o planeta pôde entrar no período carbonífero já totalmente coberto de verde. E foi exatamente esse ambiente que gerou duas grandes características desse período. A primeira é a concentração recorde de oxigênio na atmosfera. O oxigênio foi aumentando gradualmente, e segundo a estimativa dos cientistas, já no início do Carbonífero, a concentração de oxigênio na atmosfera chegava aos 35%.
Essa é uma concentração muito mais alta do que a atual. E em segundo lugar, com a formação de um solo firme, imensas zonas úmidas já haviam se formado até o início do Carbonífero. Dentro desses pântanos, as plantas mortas já não apodreciam como antes, mas se petrificavam e, por fim, se transformavam em carvão. Vocês já entenderam por que esse período foi chamado de Carbonífero, não é? No início do Carbonífero existiam 2 supercontinentes chamados Euroamérica e Gondwana. Há cerca de 335 milhões de anos atrás, eles começaram a se chocar, e um supercontinente ainda maior, chamado Pangeia, começou a se formar. Com o solo unificado, os seres se multiplicaram e expandiram seu habitat. Durante quase todo o tempo, o Carbonífero foi um período relativamente quente, com a temperatura média por volta de 20 graus. Mas apesar disso, foi comprovado cientificamente que há cerca de 323 milhões de anos atrás, geleiras poderiam ter se formado ao redor do Polo Sul. E que, assim como hoje, aumentavam e diminuíam de tamanho repetidamente. É curioso como os animais do Carbonífero, que preferiam um clima mais quente, conseguiram se adaptar a um período de resfriamento como esse. Monstros surpreendentes e seu habitat. A partir daqui vamos apresentar os incríveis seres que viviam nas selvas do Carbonífero. Entre eles, a primeira espécie que vamos apresentar são os artrópodes gigantes. Esse ser voando entre as árvores é a libélula gigante chamada Meganeura. O comprimento de suas asas chega a 70 centímetros. Já na parte inferior da árvore, um diplópode gigante de mais de 2,5 metros, chamado Artopleura, se arrasta atrás de alimento. Uma parente da mesma espécie está junto do Artopleura, o escorpião gigante chamado Pulmonoscorpius. Acredita-se que ele podia medir 70 centímetros de comprimento. Já nos lagos e rios de água doce e pântanos, vivia o maior artrópode da história, que nasceu durante o Devoniano, o Euripterídeo. Um exemplo de Euripterídeo que viveu durante o Carbonífero é o Ibertopterus, que media 2 metros de comprimento. Nos dias de hoje, falar sobre um artrópode monstruoso do tamanho de um humano e coberto por uma couraça pode até parecer que estamos apresentando um monstro de algum jogo. Mas esse ser realmente existiu naquele tempo. A incrível diversidade desses artrópodes foi o resultado dessa era chamada Carbonífero. Entre eles existiam também baratas voadoras e percevejos extremamente grandes para os padrões atuais. Existia alimento e ar o bastante, e pouquíssimos rivais. Para eles, esse era o paraíso, mas para quem tem entomofobia, esse mundo era com certeza um inferno. Agora vamos falar algo sobre o ar. Vocês nunca se perguntaram por que de insetos atuais, assim como centopeias e aranhas, não se tornarem gigantes assim? A razão disso está na concentração de oxigênio na atmosfera. Quanto maior o corpo de um animal, mais oxigênio é necessário. Porém, o sistema respiratório dos artrópodes possui uma estrutura mais primitiva do que os animais superiores. E no ambiente atual, seria impossível fornecer a quantidade de oxigênio para chegar ao tamanho de uma artropleura ou meganeura. Para isso, seria necessária uma composição atmosférica semelhante à de 360 a 300 milhões de anos atrás. Mas não foram somente os artrópodes que viveram nas imensas florestas de pteridófitas do Carbonífero. O Ichthyostega e anfíbios cujos ancestrais eram os Crossopterygii já haviam surgido no Devoniano superior, mas foi no Carbonífero que eles chegaram ao seu apogeu. Entre os maiores anfíbios daquele tempo existia um ser chamado Eugirinos, parecido com uma fusão entre uma salamandra e um crocodilo. Algumas espécies passavam de 4,5 metros de comprimento. E o Eugirinos vivia principalmente dentro da água, mas é muito provável que já possuía a habilidade de se rastejar pelo solo. Acredita-se que ele ocupava no ecossistema da época uma posição semelhante aos crocodilos de hoje em dia. Os anfíbios da família dos arquegossauros também foram capazes de aumentar seu tamanho. Entre eles estava o Platyoposaurus, muito parecido com um crocodilo e maior que o ser humano mais alto da história. Outros anfíbios com uma presença tão grande quanto foram o Eriopes e o Cápetus. Comparados aos pequenos anfíbios de hoje em dia, eles eram gigantes.
É difícil adivinhar do que eles se alimentavam, mas provavelmente existiram espécies herbívoras, assim como espécies que se alimentavam de insetos. Seja como for, é certo que eles não tinham problemas com alimento. O Carbonífero também foi o período onde nasceram os répteis. O Estlotiana, um pequeno ser semiaquático que foi encontrado na atual Escócia, parece ter sido a transição entre os anfíbios e os répteis. Além disso, o Ailonomus é considerado pelos cientistas o primeiro réptil completo. Ele também se parece com um lagarto, mas esse é um verdadeiro animal terrestre. Além desses, viveu na atual América do Norte o Petrolacosaurus e na República Tcheca o Brofia e o Coelostegos. Todos eles foram animais mais evoluídos do que os anfíbios, mas naquela época não passavam de uma pequena minoria. Somente tempos depois chegaria sua era. Entre os répteis do Carbonífero, o Archaeopteryx, que vivia no atual Canadá, ocupava uma posição especial. Mas por que era assim tão especial? Isso porque os cientistas veem o Archaeopteryx como o mais provável fundador dos sinapsidas, espécie essa que abrange os atuais mamíferos. No próximo período permiano, os sinapsidas dominarão todo o ambiente terrestre. Após isso, perderão na guerra contra os dinossauros, mas eles não iriam desaparecer por completo. Seus descendentes, os mamíferos, começarão a conquistar todo o planeta após a famosa colisão do asteroide, ocorrida entre 65 a 66 milhões de anos atrás. E foi a partir daí que nasceu o Homo sapiens. No final do Carbonífero, o clima se tornou frio e seco e uma rigorosa era glacial se iniciou. Para piorar, ainda no mesmo período ocorreram violentas erupções vulcânicas na atual região da Escandinávia. E devido à liberação de uma grande quantidade de cinzas vulcânicas na atmosfera, o planeta foi se tornando ainda mais frio. Após ser atingido por um terrível resfriamento, ocorreu no planeta o chamado colapso das florestas tropicais do Carbonífero. E então as selvas dos pântanos que cobriam o supercontinente Pangeia desapareceram em larga escala. Tudo que sobrou foram algumas pequenas florestas espalhadas pelo supercontinente como se fossem ilhas isoladas. E os seres vivos seguiram sua evolução própria em cada uma dessas ilhas isoladas. Os gigantes artrópodes e insetos foram sumindo gradualmente, enquanto os répteis e sinapsidas começaram a ascender. Tem início uma nova era chamada Permiano. Dessa vez vamos visitar o Permiano, ou seja, o planeta nas vésperas do surgimento dos dinossauros. Estranhos monstros e os ancestrais dos mamíferos, muitas descobertas estão à nossa espera nesse período. O planeta no Permiano. O Permiano foi o último período do que chamamos de Era Paleozoica. Esse período teve início no fim do Carbonífero, há 298 milhões de anos atrás, e durou 47 milhões de anos, até entrar no Triássico, há 251 milhões de anos atrás. No Carbonífero, com exceção das regiões polares, todo o planeta era como um gigantesco pântano extremamente úmido, coberto por gigantes pterodófitas, cavalinhas e licopódios. Entre a mata viviam gigantes insetos de vários metros e anfíbios extremamente grandes. Esse também foi o período com maior concentração de oxigênio na história geológica do nosso planeta. No início do Permiano, o planeta tinha passado por uma grande mudança. O supercontinente Pangeia, que se formou durante o Carbonífero, ainda existia, mas já não era mais um pântano. O ecossistema de uma única espécie, como as florestas de pterodófitas do Carbonífero, já não existiam mais. E agora se dividia em muitas ilhas, com diferentes condições. Durante o Carbonífero, praticamente os mesmos animais e plantas se estendiam por todo o planeta, exceto nas zonas polares. Mas ao entrar no Permiano, diferentes biomas se formaram. O Mar de Tétis, por exemplo, tinha sua região costeira coberta por uma úmida floresta tropical. Mas no norte e no sul, essas florestas foram desaparecendo e se transformando em um imenso deserto, seco e quente.
Por outro lado, para além do deserto se estendiam florestas temperadas e campos. No início do Permiano, as zonas polares possuíam gigantes calotas polares, mas há cerca de 293 milhões de anos atrás, elas diminuíram. A concentração de oxigênio diminuiu a números semelhantes aos atuais. O clima ficou mais seco e mais fresco em geral. Gigantes artrópodes foram extintos, ou diminuíram de tamanho. Os anfíbios foram os mais sortudos. Comparando com os anfíbios atuais, eles ainda possuíam uma aparência bastante monstruosa. Mas o planeta não era mais dominado por eles. Uma nova espécie surgiu. O reinado dos sinapsidas. Primeiramente, o Permiano foi o período onde os répteis prosperaram pela primeira vez. Os répteis, que surgiram durante o Carbonífero, se adaptaram melhor às mudanças climáticas do que os anfíbios e os artrópodes. A nova zona climática trouxe muitas oportunidades para os répteis. Muitos nichos ecológicos se encontravam vazios, e foi aí que eles puderam se encaixar. Já conhecemos vários grupos, considerados o círculo que conecta os anfíbios e os répteis. Por exemplo, as espécies Reptilimiomorpha e os pararrépteis. Um dos principais representantes dos pararrépteis, a subordem Seimoriomorpha, possuíam brânquias quando ainda filhotes, mas quando adulto, podiam respirar somente com seu pulmão. Entre as espécies que pertencem à subordem Seimoriomorpha, o lagarto gigante Lepteropha e o veloz Ariecta neperton são alvos frequentes de pesquisas. Entre os principais répteis verdadeiros, ou seja, aqueles que os especialistas chamam de répteis autênticos, temos o ancestral dos dinossauros e crocodilos, chamado Arcossauro, além do Lepidossauro, ancestral das cobras e lagartos. Não se sabe muito sobre os lepidоссauros dessa época, mas acredita-se que, além de espécies herbívoras pequenas e velozes, também existiam espécies carnívoras ou carniceiras. Os répteis não viviam somente no solo e na água, mas também nos ares. O Vegetasauro planava por entre as florestas do Permiano. Esse foi um dos primeiros animais vertebrados a voar. As asas das aves atuais são seus membros anteriores, que sofreram alterações, mas as asas do Vegetasauro eram suas costelas de formato alongado. No Permiano existia uma grande diversidade de répteis e pararrépteis, mas os especialistas categorizam todos eles em um único grupo chamado Sauropsida. Mas os verdadeiros reis do solo não eram os sauropsidas, eram os sinapsidas e sua subclasse mais evoluída, chamada terapsidas. Acredita-se que existia uma grande quantidade de sinapsidas. Algumas espécies já se pareciam muito com os dinossauros, apesar de não possuírem muitos pontos em comum no ponto de vista biológico. Por exemplo, o gigante carnívoro de 4 metros chamado Dimetrodon, que aparentemente possuía grandes espinhos em suas costas, assim como o espinossauro. A propósito, o Dimetrodon pertence ao grupo Pelicosáurea, que foi a origem dos terapsidas. O mais perigoso entre os terapsidas era o Gorgonops, que possuía presas fortes e afiadas, como a de um tigre dente de sabre. Espécies como Gorgonopes torvus, por exemplo, possuía pernas que não saíam para a lateral do corpo, permitindo o melhor sustento do seu corpo como os mamíferos atuais. Isso lhes garantia vantagem em velocidade. Entre os gorgonopsídeos existiam carnívoros ferozes, como Inostrancevia. Esse era um animal semiaquático com cerca de 3,5 metros e que possuía gigantes presas, como a dos tigres dente de sabre. Outras espécies de sinapsidas e sauropsidas eram alvos do Inostrancevia. Por exemplo, o escutossauro, que era igualmente grande, mas era lento e robusto. Além disso, na atual região da África do Sul, vivia um gorgonopsídeo carnívoro chamado Rubdija, tão feroz quanto outras espécies de grande porte. O Rubdija tinha bochechas volumosas e aparentemente se alimentava de dicinodontes mais lentos. Rubdija, Inostrancevia e Dinogorgon, que se assemelhava muito a um dinossauro, eram os maiores seres terrestres. Mas a diversidade dos gorgonops não se limitava somente em seu tamanho. Existiam também predadores semelhantes a um tigre de médio porte, como Clelandina, o Pravus lavlevia
e o Lycaenops. Eles também eram predadores frios e perigosos. No final do Permiano, surgiu entre os terapsidas os sinodontes, que botavam ovos e tinham o corpo coberto de pelos. Entre eles havia o Divinia, um pequeno herbívoro semelhante a um arminho, e o Procinosuchus, que media cerca de 60 centímetros. Em um mundo dominado pelos gorgonopes e outras espécies, eles não eram candidatos ao topo, mas ainda assim exerceram um papel especial entre os seres do nosso planeta. O mundo aquático. Como dissemos anteriormente, os gigantes anfíbios do Carbonífero tiveram de ceder uma imensa área do território terrestre para os sauropsidas e sinapsidas. Mas isso não fez os anfíbios desaparecerem. Eles viviam confortavelmente em águas rasas e pântanos. Foi exatamente no Permiano que surgiu o maior anfíbio que se tem conhecimento, o Prionosuco. Esse monstro aquático não se parecia com uma salamandra ou um sapo. Se parecia muito mais com o tipo de crocodilo chamado gavial e podia chegar a 9 metros de comprimento. Haviam poucos peixes, mas entre eles existiam espécies realmente interessantes. Segundo cálculos feitos por geneticistas, no início do Permiano vivia um ser ainda desconhecido, mas que é considerado um ancestral comum dos atuais dipinóicos. Quem se alimentava de pequenos peixes era o gigante predador de água doce chamado Xenacanthus, que se parecia com algo entre um tubarão e uma enguia. Ele podia passar de 4 metros de comprimento. O peixe mais misterioso do Permiano era, sem dúvidas, o Helicoprion. Para ser mais exato, ele surgiu no Carbonífero, mas foi encontrado pela primeira vez em um sedimento do Permiano. Os dentes do Helicoprion formam uma estrutura parecida com uma serra circular. Esse disco, que os especialistas chamam de dentes em espiral, ficava em sua mandíbula inferior. Ainda não se sabe como esses dentes em espiral eram usados para se alimentar. Até então, os paleontólogos deduziam que o Helicoprion capturava molúsculos garimpando o fundo do mar. Mas atualmente existem teorias que sugerem que eles usavam esses dentes para retirar amonoides de seus cascos ou para ferir gravemente outros peixes na hora da caça. O fim do mundo. Comparando com outros períodos como Carbonífero, Triássico ou Jurássico, o misterioso mundo do Permiano era incrivelmente parecido com o mundo atual. Por isso mesmo nos perguntamos, por que durante 186 milhões de anos, após o fim do Permiano, o planeta seguiu um caminho tão errado para a dominação dos répteis gigantes? E esse é um grande mistério. O que será que houve? Aconteceu a extinção do Permiano, o evento que, até onde os cientistas sabem, foi a mais catastrófica de todas. Geralmente, a extinção do Cretáceo Terciário, que pôs um fim no domínio dos dinossauros, é muito mais famosa. Mas em comparação com a extinção do Permiano, não foi lá grande coisa. No final do Permiano, os mares se tornaram um vazio catastrófico. Ao máximo, 96% das espécies marinhas desapareceram. No solo, 73% dos animais vertebrados foram extintos. Até as espécies que apresentamos nesse vídeo desapareceram quase que por completo. Os pararrépteis foram extintos, e começando pelo poderoso Gorgonops, quase todos os sinapsidas também foram extintos. Até hoje, o planeta teve a experiência de 5 grandes extinções. Mas somente a grande extinção do Permiano-Triássico foi impiedosa até mesmo com os insetos, que tiveram 83% de suas espécies extintas. Mas por que dentro de apenas algumas dezenas de milhares de anos ocorreu esse terrível cataclisma biológico que tornou o mundo em um planeta quase sem vida? Os cientistas ainda não encontraram uma resposta. Uma teoria diz que o planeta se chocou com um gigante asteroide. Outra ainda diz que naquela época, na atual região da Sibéria, ocorreu diversas erupções extremamente ativas sucessivamente. Uma gigante área de 2 milhões de quilômetros quadrados, equivalente ao México ou à Arábia Saudita, foi coberta por lava, e a cinza vulcânica liberada na atmosfera escondeu o Sol por muitos anos, causando uma mudança climática catastrófica. Além disso, uma outra teoria sugere que uma grande quantidade de metano foi liberada e que a contaminação da atmosfera do planeta foi a causa disso tudo. Seja como for, através da extinção do Permiano,
os grandes e evoluídos sinapsidas foram praticamente extintos por completo. E então foi dado o sinal verde para os dinossauros, que sobreviveram à extinção no tempo dos seus ancestrais e que tiveram sucesso na reprodução. Mas o canto dos sinapsidas ainda não terminou. E a parte mais legal, que é o refrão, ainda está por vir. Diferente de seus parentes mais fortes, os pequenos sinodontes sobreviveram à extinção. E no Triássico já tinham evoluído para os primeiros mamíferos. De fato, por 3 períodos geológicos, os sinodontes tiveram de viver discretamente nas beiras da biosfera. Mas eles conseguiram sobreviver. E em uma biosfera sem a presença dos dinossauros, eles finalmente tiveram sua revanche. Nós humanos somos os descendentes diretos dos sinodontes do Permiano, parentes distantes do Dicinodonte e do Gorgonops. E essa humanidade domina o planeta atual. E o tema de hoje é o Triássico. Esse período não é tão famoso como o Cretáceo ou Jurássico, que é conhecido pela prosperidade dos dinossauros. Mas o Triássico também teve muitas coisas realmente interessantes. Foi justamente no Triássico que surgiram os primeiros dinossauros e também os nossos ancestrais, os primeiros mamíferos autênticos. O mundo do Triássico. O Triássico foi a primeira era do Mesozoico, período que também inclui o Jurássico e o Cretáceo. O Triássico teve início no fim do Permiano, há 251 milhões de anos atrás, e durou até o início do Jurássico, há 213 milhões de anos atrás. No Permiano, o planeta se parecia muito com o mundo atual e possuía diversas zonas climáticas, como florestas tropicais, desertos, climas temperados e climas polares. Nesse período, todo o solo fazia parte de um único supercontinente chamado Pangeia, que era dominado por estranhos seres chamados sinapsidas. Grupo esse que inclui até os atuais mamíferos. Os Gorgonops, um carnívoro extremamente forte, e o Dicinodonte, um herbívoro lento e calmo, também são espécies de sinapsidas. Já apresentamos com detalhes esses incríveis seres em nosso vídeo sobre o Permiano. Se você ainda não viu, não deixe de conferir aqui no nosso canal. A terrível extinção que deu fim ao Permiano e à Era Paleozoica também pôs fim ao domínio desses seres. E uma imensa quantidade de espécies marinhas também foram extintas. Foi também nesse período que as famosas trilobitas desapareceram. Nem mesmo os insetos conseguiram escapar. A causa dessa extinção continua um mistério, mas pode estar relacionada a uma erupção vulcânica altamente destrutiva que ocorreu na Sibéria. As cinzas vulcânicas que cobriram o Sol por um longo período finalmente sumiram. E quando a luz solar voltou a raiar nesse gigante cemitério que se tornou o planeta, o mundo havia se tornado um lugar totalmente diferente. A partir daí, quem dominará o planeta por milhões de anos não serão os sinapsidas, mas sim os répteis. No Triássico, o solo terrestre se concentrava na Pangeia. Mas aos poucos, o gigante supercontinente já começava a se dividir. Aparentemente, o supercontinente Pangeia estava completamente unido durante todo o Triássico, e visto do espaço, certamente teria a aparência de um único bloco que se estende de polo a polo. Mas as falhas geológicas já começavam a surgir na crosta terrestre. E ao entrar no Jurássico, ocorreu uma separação definitiva ao longo dessas falhas geológicas. Veja essa imagem. No Triássico Superior, quase entrando no Jurássico, a Pangeia se separou em praticamente 2 grandes continentes chamados Laurásia e Gondwana. É possível perceber claramente que estão conectados somente por istmos. No Triássico, o clima era muito seco e muito mais quente do que no Permiano. Acredita-se que até a quantidade de oxigênio na atmosfera subir de 15% para 19% por volta de 215 milhões de anos atrás, o oxigênio era muito mais escasso do que no Permiano ou nos dias atuais. Não existiam calotas polares e não haviam muitas diferenças nas zonas climáticas em si. Mas provavelmente, um imenso deserto se estendia por toda a Pangeia. O nascimento de seres gigantes.
No início do Triássico, o mundo biológico já havia se recuperado muito da extinção do Permiano. Os maiores sobreviventes foram os arcossauromorfos. Esse curioso grupo se originou de um ser do Permiano superior, de rosto longo e parecido com um crocodilo, chamado Proterosuchus. Seus descendentes, chamados Eritrosuchus, parecem ter prosperado durante o início do Triássico, mas posteriormente foram substituídos por uma espécie mais evoluída. Os eritrosuquídeos possuem tipos muito curiosos, como a Chalichevia, que é coberto por uma carapaça, o Garjainia, que possui uma grande cabeça, e o poderoso Uralossauro. Todos são seres perigosos e gigantes predadores com quase 6 metros de comprimento. Com a extinção dos grandes sinapsidas, não existia ninguém no solo do Triássico inferior que pudesse confrontá-los. Mas durante o Triássico médio e superior, começou uma disputa entre o Eritrosuchus e outras espécies próximas. Foi também nesse período que surgiu pela primeira vez um dinossauro autêntico. Esse era um predador relativamente pequeno, mas muito veloz, chamado Eoraptor. Ao menos é provável que conseguia passar o lento Eritrosuchus para trás e chegar primeiro na sua presa. No final do Triássico aparecem os gigantes dinossauros. Por exemplo, o Fitossauro, um predador semiaquático coberto por uma carapaça. A principal espécie dos fitossaurídeos é um gigante crocodilo de 12 metros, chamado Smilossuchus. Além dele, existiu também o feroz Efraásia, que chegava a medir 7 metros de comprimento. Esse ser já se assemelhava com a imagem comum de um típico dinossauro. Outros grupos de répteis começaram a se tornar seus rivais, como, por exemplo, o Ornithosuchus. Esse ser parece um estranho híbrido de dinossauro e crocodilo. Era relativamente pequeno, ligeiramente maior que um humano, mas era extremamente forte e ágil, graças a seus fortes membros. Mas no Triássico Superior, os dinossauros venceram a disputa evolutiva contra outros répteis, deixando claro que muito em breve iriam dominar o planeta. Entre os dinossauros do Triássico existiam não somente carnívoros, mas também herbívoros. E o maior entre eles foi o gigante Plateossauro, que viveu na atual região da Europa, e chegava a medir 12 metros de comprimento. Não foi somente os dinossauros. Os outros répteis herbívoros eram muito menores, mas não perdem no quesito curiosidade. Por exemplo, os rincossaurídeos, que também prosperavam. Um pequeno e simpático lagarto chamado Hiperodapedon também fazia parte desse grupo. Possuía cerca de 1,5 metros e dentes semelhantes a um roedor. Entre os répteis onívoros também existia o Aetossauro. Acredita-se que pode ter existido espécies que se alimentavam principalmente de plantas, semelhantes a um tatu, além de predadores de 4 metros como o Desmatossuco. Os répteis não avançaram somente pelo solo, mas também pela água. Foi no Triássico que pela primeira vez surgiram seres que se alimentavam de peixes e que predavam uns aos outros, como o Ictossauro e o Plesiosauro. Também haviam répteis marinhos ainda mais estranhos, como o Tanistropheus, que tinha um pescoço 2 vezes maior que seu corpo. Nas regiões de água doce, os gigantes anfíbios eram seus rivais, mas no final do Triássico eles já tinham sido extintos. Por outro lado, o que ainda não foi completamente revelado é a natureza do Protoaves. Esse foi um estranho ser terrestre que viveu na segunda metade do Triássico. Além de um bico cheio de dentes afiados, possuía algo semelhante a asas e penas, mas tudo indica que não podia voar. O Archaeopteryx, que viveu no Jurássico há muito tempo depois, é considerado a primeira ave. Mas o Protoaves, que os especialistas pensam ser seu ancestral, possuía uma estrutura óssea muito mais próxima a uma ave. O mistério do Protoaves não foi revelado até agora. Alguns paleontólogos acreditam que o Protoaves foi o ancestral das aves. Mas, por outro lado, existem aqueles que defendem a superioridade do Archaeopteryx e consideram o Protoaves uma outra espécie totalmente diferente, ou simplesmente uma quimera. Mas e os sinapsidas que dominaram o Permiano? Ou, para ser mais exato, o grupo considerado o mais evoluído entre eles, os terapsidas. Os terapsidas sofreram um duro golpe na extinção do Permiano.
Apesar de serem mais avançados do que os répteis no aspecto evolutivo, acabaram jogados às margens da natureza. Mas ainda assim, os terapsidas não desistiram. Acredita-se que os mamíferos autênticos apareceram pela primeira vez durante o Triássico. Os mamíferos são os descendentes dos sinodontes do Permiano superior. Esse é um pequeno grupo de terapsidas que tiveram mais sorte do que os outros e conseguiram escapar da extinção. Atualmente, todos os mamíferos são classificados como sinodontes, ou seja, terapsidas. No início do Triássico existiam seres que, apesar de muito parecidos com os mamíferos, não são classificados como tal. Um deles é o Trinaxodon, um predador do tamanho de uma raposa e com aparência que nos faz lembrar um arminho. No mesmo período, viveu também o herbívoro Aramida. Ao entrar no Triássico, surgiu entre os seus descendentes um grupo chamado Mammaliaformes, que podemos considerar a forma mais primitiva dos mamíferos. Fazem parte desse grupo o Morganocodonta e o Kuineotherium. O que mais chama a atenção entre eles é um pequeno tipo de rato chamado Adelobaliseus. Alguns cientistas o consideram a espécie geneticamente mais próxima de um ancestral comum de todos os mamíferos. Acredita-se que esses animais ainda botavam ovos, mas é possível que já possuíam pelagem espessa, sangue quente e glândulas mamárias. Somente muito tempo depois surgiram os marsupiais e os eutérios. Mas além dos Mammaliaformes, os terapsidas também prosperaram. Ao longo de todo o supercontinente Pangeia, viviam seres como o Sinognato, de cerca de 1 metro de comprimento, e o herbívoro Hexaeretodon, de cerca de 2 metros. Também existia um gigante animal de 3,5 metros e cerca de 1 tonelada, o Calmilento-placérias. Sua maior característica é a sua bela presa. Um outro ser de tamanho semelhante era o Lizouícia. Essa espécie, assim como Placérias e outros, faz parte do grupo do Stalecheria. Segundo a tradição da geologia, o Triássico termina com uma extinção. No Triássico Superior, muitas plantas que prosperaram desde o Carbonífero, como os fetos arbóreos e os lincopódios, desapareceram. Depois disso, os anfíbios gigantes, praticamente todos os arcossauramorfos, que não eram dinossauros, e terapsidas, com exceção dos Mammaliaformes, acabaram extintos em um curto período de menos de 10 mil anos. A causa dessa extinção continua sendo um mistério. Talvez seja devido a uma grande mudança na composição atmosférica causada por uma drástica mudança climática ou um cataclisma geológico. Mas tudo ainda é muito incerto. Com o final do Triássico, inicia-se o Jurássico. Nessa era, os dinossauros, que venceram a corrida evolutiva contra os terapsidas do Permiano e contra seus parentes répteis do Triássico, reinaram como os reis absolutos. Provavelmente é graças a esse filme que as pessoas associam os dinossauros ao Jurássico. No Jurássico aconteceram diversos eventos que vão muito além de sua imaginação. Os dinossauros caminham para o trono. Qual é a típica imagem que uma pessoa que não entende de paleontologia tem sobre o Jurássico? Em uma selva semelhante a uma atual região tropical, dinossauros de diversos tamanhos correm uns atrás dos outros. E o maior entre eles, é claro, é o tiranossauro. O tiranossauro é implacável e devora qualquer ser vivo. Bem, com exceção somente do pterodáctilo, que pode voar. Desde o Polo Norte até o Polo Sul, a Terra é coberta completamente por selvas. Todos os lugares possuem um clima quente e não existe inverno. Vocês também imaginam assim, não é? Os cientistas definiram como Jurássico o período entre o Triássico e o Cretáceo. Acredita-se que teve início há cerca de 210 milhões de anos atrás e durou cerca de 56 milhões de anos até 145 milhões de anos atrás. O Jurássico começou com uma grande extinção dos seres vivos. Mas essa não foi tão grande quanto a famosa extinção do Cretáceo Paleógeno, que extinguiu os dinossauros.
ou como a extinção do Permiano, que envolveu até mesmo os insetos, que geralmente não são afetados. Mas mesmo assim, diversas espécies acabaram se tornando vítimas dela. Nessa extinção que ocorreu entre o Triássico e o Jurássico, animais como, por exemplo, os conodontes desapareceram, um peixe muito parecido com a lampreia, e que formavam cerca de 20% de todos os seres marinhos da época. Já no solo, um distante parente dos dinossauros, o réptil predador Crurotarsi, sofreu um duro golpe. Não se sabe ao certo a razão de sua extinção, mas uma coisa que sabemos é que ela foi extremamente repentina, em menos de 10 mil anos. E o mais interessante para nós é que foi exatamente isso que criou o ambiente perfeito para que os dinossauros viessem a prosperar posteriormente. Apesar de inusitado, já se sabe que ainda no Triássico, os mais antigos dinossauros já haviam surgido na América do Sul. Nessa época, assim como os outros, esse continente fazia parte de um único supercontinente chamado Pangeia. Entre os primeiros dinossauros que surgiram, um muito conhecido pelos pesquisadores é o Stauricossauro. Apesar de sua baixa estatura, era um carnívoro bípede grande em comprimento. Um outro réptil pequeno e igualmente bípede chamado Eoraptor também é uma criatura muito curiosa. Alguns paleontólogos acreditam que ele é o mais próximo de uma espécie considerada o ancestral de todos os dinossauros. Com sua velocidade e habilidade de adaptação, o Eoraptor se expandiu facilmente por toda a Pangeia. Assim, o ancestral dos dinossauros sobreviveu praticamente sem ser afetado pela extinção do Triássico. E assim como os mamíferos prosperaram milhões de anos após a colisão do asteroide que mudou o destino dos dinossauros, essa extinção também trouxe muitos benefícios para os dinossauros. Dessa forma, é perfeitamente justo que associemos o Jurássico aos dinossauros. Foi nesse período que os dinossauros se tornaram os reis da Terra, evoluindo de pequenos animais carnívoros e se tornando os ferozes lagartos, conhecidos por seus muitos fósseis. O planeta na era dos dinossauros. Aqui temos mais um fato muito curioso. O tiranossauro, que é o mais famoso e mais pesquisado entre os dinossauros, ainda não existia no Jurássico. Naquela época, existiam gigantes eusaurópodes, como os diplodocus, braquiossauros e apatossauros. A propósito, apesar de ser difícil imaginar pela sua aparência assustadora e seu corpo imenso, tudo indica que eles eram simpáticos animais que se alimentavam de plantas. Mas apesar de serem calmos, não é uma atitude muito inteligente ficar na sua frente ou perambular ao redor de suas patas. Os únicos animais capazes de competir com um poderoso herbívoro como esse seria, é claro, um animal do mesmo tamanho, ou um animal carnívoro muito ágil e habilidoso, como por exemplo o famoso alossauro ou ceratossauro. Uma batalha entre carnívoros e herbívoros gigantes devia ser realmente impressionante. O cenário dessa batalha de gigantes foram as planícies e as florestas sem fim. As angiospermas ainda não existiam, mas plantas semelhantes aos pinheiros e ciprestes atuais já existiam. Os rivais delas eram as ginkgo-bilobas e os sagus de jardim. Atualmente, o sagu de jardim vive somente em regiões tropicais, enquanto restou uma única espécie de ginkgo biloba. Mas no Jurássico, todo o planeta era coberto por uma diversidade de espécies muito maior que nos dias de hoje. O mapa que demonstra a geografia do Jurássico é muito diferente do que conhecemos hoje em dia. Na primeira metade do Jurássico, o supercontinente Pangeia ainda existia, mas depois disso foi se separando aos poucos. E há cerca de 175 milhões de anos atrás, já havia se dividido completamente entre os continentes Laurásia e Gondwana. Daí, até serem formados os continentes que nós estamos familiarizados, ainda seria necessário um longo tempo. O mar que cercava os continentes já separados também estava lotado de seres vivos.
Moluscos muito parecidos com as ostras ou caramujos se reproduziam em uma extensa área. E também surgiram recifes de corais iguais aos de hoje. Entre as florestas de corais, nadavam peixes gigantescos, como os lidicichites. Eles mediam de 10 a 30 metros. Esse número pode mudar dependendo do cientista, mas seja como for, ele com certeza é o maior peixe ósseo na história do mundo. Porém, mesmo com esse tamanho todo, se proteger de carnívoros do mar, como os metrióricons ou pliossauros, era uma tarefa extremamente difícil. Esses violentos répteis perseguiam peixes gigantes mais lentos, roíam suas escamas e devoravam sua carne. Um dos maiores répteis marinhos do Jurássico, chamado Meganeussaurus, era da família dos pliossauros. E quem reinava como o rei dos mares naquele tempo era, sem dúvida, o Plesiosaurus. Talvez vocês já devem ter visto uma imagem dele em algum lugar. Um animal marinho muito característico pelo seu pescoço longo. Talvez esse pescoço extremamente comprido era necessário para que ele respirasse, sem precisar de subir para a superfície frequentemente. Nadava, esticava seu pescoço para respirar e voltava a nadar tranquilamente. Com certeza, devia ser muito prático. O Plesiosaurus se alimentava de diversos seres, de moluscos e grandes peixes até outras espécies de lagartos, desde seres marinhos até animais voadores. Ou pelo menos, esse era o cardápio de um determinado Plesiosaurus. Ao pesquisar um fóssil no local onde imagina-se ser seu estômago, foi encontrado restos de grandes amonoides, peixes, além de um ser muito parecido com um pterodáctilo, uma espécie de pterossauro. Falando em lagartos voadores, naquele tempo onde as aves modernas não existiam, quem ocupava essa posição no ecossistema eram exatamente os pterossauros. Entre eles existia, além dos famosos pterodáctilos, um animal menos conhecido, chamado ranforrinco. Sua maioria era carnívora e aparentemente se alimentavam de peixes, insetos, pequenos répteis e mamíferos primitivos. No Jurássico Superior também existia um animal chamado Archaeopteryx. Esse ser voador, que possuía o tamanho de um corvo, gerou uma grande sensação entre os cientistas. Isso porque ele foi o mais antigo animal a possuir penas. Através dessa descoberta, ele foi registrado como o ancestral das aves modernas. Mas atualmente, muitos paleontólogos acreditam que as coisas não são assim tão simples e que o Archaeopteryx, na verdade, foi uma espécie que não conseguiu evoluir e acabou sendo extinta. Nessa grande farra dos seres vivos, pequenos animais de sangue quente e cobertos de pelos, como o Triconodonte ou o Juramaia, tinham pouquíssima notoriedade. Sua aparência era semelhante a um rato, e acredita-se que eram pequenos animais carnívoros ou que se alimentavam da carcaça de outros animais. Sim, como vocês já devem ter imaginado, esses seres eram mamíferos. Mas naquele tempo, eles ainda não passavam de uma pequena variante da evolução. Também foi no Jurássico que os placentários, marsupiais e os monotremados encontrados hoje em dia se ramificaram. Eles, que viviam escondidos nas sombras dos dinossauros, não faziam ideia do destino que aguardava seus descendentes milhões de anos depois. Diferente da imagem comum do Jurássico, não era qualquer lugar do planeta que possuía um clima tropical. De fato, o habitat dos corais, que preferem locais mais quentes, era muito mais extenso do que hoje em dia. E mesmo as regiões polares eram cobertas por florestas. Mas os cientistas descobriram evidências de que, pelo menos na latitude das zonas temperadas, haviam invernos com neve e frio severo. Imaginem os gigantes dinossauros andando a passos largos dentro da neve que chega nos seus joelhos. O que vocês acham disso? O fim de uma era. Chegando ao fim do Jurássico, aos poucos o clima começou a esfriar e a umidade a subir. Aparentemente, isso está relacionado com a mudança da corrente oceânica, causada pela separação contínua dos continentes. E os seres vivos também foram mudando gradualmente.
Diferente do Triássico, que terminou com uma grande extinção, a transição do Jurássico para o Cretáceo foi muito mais tranquila. O Cretáceo foi o período onde os dinossauros chegaram no seu apogeu e chegou ao fim com a extinção dos mesmos. Mas vamos falar sobre isso em uma outra oportunidade. Já apresentamos vários períodos geológicos da história do nosso planeta. E chegou a hora de abordarmos o período provavelmente mais interessante deles, o Cretáceo. No vídeo de hoje iremos descobrir diversas coisas sobre os dinossauros e outros seres que viveram nessa mesma época. É claro que vamos falar também da sua extinção. Mas a verdade é que até mesmo aí existe um grande segredo. O reino dos dinossauros. Provavelmente é graças ao famoso filme Jurassic Park que a maioria das pessoas assimilam os dinossauros ao período Jurássico. Porém, foi durante o Cretáceo que os dinossauros chegaram ao seu apogeu. Nessa época, viveram dinossauros famosos como o Tiranossauro, o Triceratops e o Velociraptor. A grosso modo, o Cretáceo foi uma época onde existia uma grande diversidade de dinossauros que viviam nos mais diversos continentes e zonas climáticas. Como era o planeta sob seu poderoso domínio? O Mesozoico é formado por 3 períodos: Triássico, Jurássico e Cretáceo, sendo que o Cretáceo foi o mais longo entre eles. Teve início há 145 milhões de anos atrás e durou por 79 milhões de anos. Já no final do Jurássico, iniciou um resfriamento de escala global. Isso continuou até o início do Cretáceo, mas mesmo assim, o clima ainda era muito mais quente do que nos dias atuais. Tanto a região do Polo Norte como a região do Polo Sul se assemelhavam ao atual norte europeu, onde neva ocasionalmente, e o pergelissolo existia somente em regiões montanhosas. Sob essas condições se formou uma rara floresta polar, que sobreviveu até o final do Cretáceo. Com o fim do resfriamento no início do Cretáceo, começou o aquecimento. E durante cerca de 30 milhões de anos se estendeu um clima muito quente por todo o planeta, com exceção dos polos. Nos mares tropicais, por exemplo, a temperatura superficial em algumas regiões chegava aos 42 graus Celsius. Uma temperatura tão alta significa um aumento no nível do mar. Nessa época existiam muitas ilhas e pequenos continentes ao redor do mundo. A região norte-americana, por exemplo, era formada por 2 continentes, Laramídia no oeste e Apalátia no leste, separados por um mar comprido desde o norte até o sul. Diferente do Triássico e Jurássico, durante o Cretáceo seria muito fácil reconhecer o nosso planeta olhando pelo espaço, principalmente durante o Cretáceo Superior. O contorno dos continentes eram bem diferentes, mas seu formato já era bastante familiar. Nas sombras dos gigantes. O clima quente do Cretáceo Inferior era ideal para os dinossauros e outras espécies próximas que habitavam nos mares e nos céus. Os dinossauros reinavam todo o ambiente terrestre, mas era impossível dominar uma biosfera tão diversificada. Se procurar, vocês poderão encontrar uma grande quantidade de artigos científicos públicos e vídeos sobre o Cretáceo. A grande maioria deles tem os dinossauros como tema principal. Isso é até bem óbvio. Mas aqui, queremos focar nas espécies que viviam escondidas em suas sombras. Esse é, com certeza, um assunto muito mais curioso. Seres parecidos com os mamíferos atuais já haviam surgido muito tempo antes do Cretáceo. Estudos recentes comprovaram que a separação dos ovíparos e vivíparos ocorreu há 187 milhões de anos antes do Jurássico. Geralmente, os mamíferos do Cretáceo eram pequenos e se alimentavam de carne apodrecida, insetos, plantas e ovos de dinossauros. Seu número foi crescendo ao ponto de, em algumas áreas, ultrapassar o número de dinossauros. Apesar de não haver informações sobre espécies específicas, vamos apresentar algumas delas. No Cretáceo Inferior, viveu na atual região da China um pequeno ser chamado Eumaia, provavelmente ovíparo ou vivíparo, além de um marsupial chamado Sinodelphis.
ambos possuíam uma aparência semelhante a um rato. Existiam também espécies maiores. Por exemplo, o Gobiconodon, surgido durante o Jurássico, que foi encontrado ao longo de todo o hemisfério norte. Um animal de cerca de 50 centímetros, muito semelhante aos de delfiídeos. Não satisfeito em se alimentar de carne apodrecida e insetos, provavelmente caçava vertebrados como lagartos e pequenos dinossauros. Acredita-se que no Cretáceo Superior surgiram animais que estão ligados aos mamíferos atuais. Os mais antigos primatas já descobertos, como o Purgatórios e o Plesiadapis, são do Paleoceno, após o final do Cretáceo. Porém, cálculos baseados em dados genéticos feitos por especialistas apontam que os primatas já haviam surgido há 87 milhões de anos atrás. Talvez somente não encontramos ainda os primatas do Cretáceo. A propósito, os primatas e outros seres do Paleoceno que citamos tinham uma aparência e estilo de vida muito parecida com os esquilos e macacos atuais. Além do surgimento de uma imensa quantidade de mamíferos, o Cretáceo ainda teve mais um milagre da evolução. Na sua história de bilhões de anos, o planeta Terra, pela primeira vez, literalmente desabrochou. Atualmente, as angiospermas possuem a maior diversidade entre as plantas superiores. Mas não foi sempre assim. As primeiras árvores e relvas que apareceram estavam mais próximas das pterodófitas. As famosas florestas tropicais do Carbonífero eram formadas por elas. Mas as florestas após o Cretáceo Inferior eram quase todas formadas por coníferas. Não se sabe quando o grupo de angiospermas, chamado de espermatófitas, surgiram, mas acredita-se que foi em algum período entre o Jurássico e o Cretáceo. Espécies como o Archaefructus e a Montsechia, que acredita-se ser a mais antiga flor da história, surgiram no Cretáceo Inferior. Essas plantas aquáticas estão longe de ser bonitas, mas elas seguiram se reproduzindo, gerando novas espécies e expandindo seu habitat. E durante milhões de anos, os descendentes dessas pequenas flores mudaram a flora do planeta por completo. Entre os fósseis do Cretáceo Superior, podemos facilmente encontrar espécies semelhantes aos carvalhos, faias japonesas, áceres e magnólias. Junto das angiospermas surgiram também os insetos, e o seu estilo de vida passou a ter uma relação com a polinização inseparável. A mais antiga espécie de abelhas, por exemplo, já existia no final do Cretáceo. Se pudéssemos visitar esse período com uma máquina do tempo, poderíamos não somente subir em um diplôdoco, mas também saborear o mel feito da flor mais antiga do planeta. Os céus eram dominados pelos famosos pterodáctilos e pelo gigante pterossauro Quetzalcoatlus, que com suas asas estendidas chegava a medir 12 metros de envergadura. As primeiras aves da história também já existiam. Alguns de vocês já devem conhecer o Archaeopteris, uma espécie do tamanho de um corvo, que até hoje é considerado uma existência intermediária dos dinossauros emplumados. Além do Archaeopteris do Jurássico Superior, já foram confirmadas a existência de outras aves. O Confuciusornis da China, por exemplo, possui algo semelhante ao bico de uma ave moderna. No mar, vivia a ave aquática Hesperornis, enquanto na costa vivia o Ichthyornis, um ser parecido com um pato, com dentes assustadores. Ainda não se sabe completamente se as aves do Cretáceo podiam ou não voar. No caso do Hesperornis, por exemplo, suas asas eram pequenas demais para isso. Espécies como o Ravonavis, que foi encontrado no Madagascar, provavelmente viviam no solo como os avestruzes. Já o Archaeopteris provavelmente só podia planar pelo ar. Seja como for, tudo indica que as aves só dominaram os céus após a extinção dos pterossauros. No Cretáceo Inferior, os pterossauros e ictiossauros dominavam os mares. Após isso, ocorreu um estranho fenômeno chamado de evento semanomiano-turoniano, que botou um fim no seu domínio há cerca de 90 milhões de anos atrás. A causa disso ainda é desconhecida, mas a concentração de oxigênio do mar diminuiu drasticamente ao longo de centenas de milhões de anos. Os animais terrestres praticamente não foram afetados, mas 27% dos seres marinhos foram extintos em níveis de gênero, por asfixia. Depois disso, foi o famoso plesiosauro que se tornou o senhor dos mares.
A espécie em si surgiu no Triássico há 230 milhões de anos atrás, mas após o evento Semanomiano-Turoniano, foi capaz de chegar no topo da cadeia alimentar. Como animais predadores, também haviam diversos tubarões e o gigante tilossauro. Eles se alimentavam de seres semelhantes aos peixes ósseos atuais. Diversos amonoides, estrelas do mar e corais também prosperaram. O final de uma era. Até aqui apresentamos um mundo maravilhoso. Parecido, mas ao mesmo tempo muito diferente do planeta atual. Naquela época, todo o planeta se assemelhava muito ao Carbonífero, mas tinha suas diferenças. Na natureza, as novas espécies lutavam contra as mais velhas, o ambiente se alterava sem piedade, e a queda dos dinossauros era só uma questão de tempo. O famoso asteroide que caiu na península de Yucatán há 66 milhões de anos atrás somente acelerou ainda mais esse processo. No século XX, antes mesmo da teoria do asteroide se estabelecer entre os cientistas, alguns paleontólogos acreditavam que a extinção dos dinossauros, pterossauros e ictiossauros ocorreu devido a diversos fatores na biosfera. Como, por exemplo, a teoria de que os mamíferos predadores, que se multiplicavam cada vez mais, estariam ativamente comendo os ovos e os filhotes indefesos dos dinossauros. Atualmente acredita-se que a principal causa da extinção dos dinossauros foi um asteroide, ou a mudança climática drástica que ocorreu após a sua queda. O pó cobriu o Sol por um longo período, dando início a uma noite que durou dezenas ou centenas de anos. Um terrível resfriamento ocorreu, e os dinossauros que preferiam clima quente acabaram extintos. Porém, mesmo a teoria atrasada da biosfera também possui um pouco de verdade. No fim, aves e mamíferos não somente sobreviveram, mas se multiplicaram e ocuparam rapidamente os nichos ecológicos vazios. Cedo ou tarde, espécies mais modernas iriam tomar o lugar dos dinossauros. Mesmo que o asteroide não tivesse caído, provavelmente não veríamos um tiranossauro ou um plesiosauro nos dias atuais. De qualquer forma, o maravilhoso, mas controverso mundo do Cretáceo estava destinado a perecer. E a humanidade só tem que se alegrar com isso.